Olá, boa tarde. Está começando mais um NT Sul na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia nesse começo de semana. Na edição de hoje eu vou receber aqui no estúdio o repórter Gabriel Hag. Ele vai trazer respostas para algumas perguntas, para reclamações dos nossos telespectadores. E você vai ver também, campanha de vacinação contra a gripe começou hoje. Rio Grande do Sul pretende vacinar mais de 5 milhões de gaúchos. Lena Caetano está num posto de saúde aqui de Cachoeira para explicar sobre o atendimento. Prefeito de Cachoeira do Sul promete exonerar coordenador de trânsito. Luiz Carlos Romani discutiu com um motorista de aplicativo no centro da cidade. Brigada Militar apreende motos e carros que disputavam racha em Cachoeira. Soja irrigada tem bom resultado. A equipe voltou na propriedade de Ademar Koschenborger, onde foi implantado o sistema dos condutores de água. Nós ainda estamos no primeiro ano, estamos aprendendo, evoluindo, dominando a técnica. E como você já sabe, o NT Sul tem aquele espaço que é sempre reservado para você. Você pode mandar uma mensagem com a sua informação, com o seu recadinho, com uma reclamação, com uma boa notícia. Como é que foi a sua Páscoa? Conte pra gente. Nosso número do WhatsApp é o 51997697129. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou no canal do YouTube. Vai participando, o NT Sul já está no ar. E hoje é segunda-feira, dia de trazer respostas a algumas questões que os telespectadores encaminham para a produção aqui da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira. E para isso, eu recebo aqui no estúdio Gabriel Hag, que está chegando aqui neste momento. Boa tarde, Gabriel, bem-vindo. Conte tudo para a gente aí sobre as perguntas, as demandas dos nossos telespectadores. Boa tarde, Daniel. Boa tarde também para quem nos acompanha. Mais uma segunda-feira para elucidar respostas aí para os questionamentos. Isso mesmo. E eu aproveito aqui para destacar para você que está em casa, antes da gente ir aqui para a telinha para ver esses questionamentos, né, Gabriel? Que você que nos acompanha pode interagir, pode fazer aí a sua pergunta, né? Alguns questionamentos a gente simplesmente mostra aqui nos momentos de interação, né, de interações, e outros a gente destaca aqui às segundas-feiras, como faremos agora, né? Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Vamos para a tela aqui então e vamos ver as perguntas que chegam para a gente nesta segunda-feira. Perguntas que já foram abordadas, aliás, apuradas pelo Gabriel. Então, a Ieda Silva pergunta: posto do bairro Marina sem vacinação. Além disso, não atendem telefone, uma dificuldade. E aí, o que acontece com as vacinas no posto do bairro Marina, Gabriel? Pois é, Daniel, também, nossa telespectadora, dona Ieda, é verdade. Realmente, o posto está sem sala de vacinas. De acordo com informações da prefeitura, o motivo é o seguinte: é tudo por conta de um poste de energia que tem naquela rua que precisa ser substituído. O poste ele não está dando conta da energia da rua e fica dando oscilação na temperatura das geladeiras onde ficam as vacinas. E com isso tiveram que suspender temporariamente o serviço. Ele vai ser resolvido, mas para que ele seja resolvido depende da troca do poste. E aí são outras questões, envolve a concessionária de energia elétrica para que se substitua, mas o serviço já está agendado para breve. Então realmente está sem vacinas, temporariamente sem sala de vacinas, mas esse problema vai ser elucidado. Com relação ao telefone, de acordo com a prefeitura, o telefone segue normal, funcionando a linha telefônica do posto de saúde. Só alguém tem que atender, né? Que é o que a Ieda relata aqui, né? Que o pessoal não atende. Então tá joia, muito obrigado a Ieda pela participação. Aqui está o esclarecimento que o Gabriel nos traz, né, para justamente atender a esta demanda da comunidade, explicação então trazida aqui. Vamos para o próximo questionamento, mais participações dos telespectadores, questionamentos sobre questões do dia a dia que afetam aí os bairros. Vídeo da Jurema. Esse vídeo até tem a Jurema falando ao fundo, a nossa telespectadora, é o seguinte: ela relata sobre a Rua Gregório da Fonseca, que foi feito um serviço por uma empresa, né, contratada da prefeitura, que deixou nessa situação, sem acesso aos carros e pedestres. Pode ver que no vídeo mostra bem ficou uma valeta, né, entre a calçada e a rua, e acaba ocasionando transtorno, porque o motorista não consegue chegar, assim como quem está transitando a pé também. Sobre essa questão, o que nos diz a prefeitura por meio da Secretaria de Obras? Aliás, a Secretaria de Planejamento notificou várias vezes a empresa por não concluir a obra, ou seja, a empresa foi lá e deixou desse jeito. O próximo passo agora é a rescisão do contrato. A prefeitura vai rescindir o contrato com a empresa
E por conta disso vai ser necessário uma nova concorrência pública para contratar uma empresa para justamente ir lá e concluir o serviço que ficou inacabado. Mas tudo isso leva tempo, né, Daniel? Isso não é do dia para a noite que acontece essa contratação. E por conta disso a prefeitura vai fazer um serviço, né, para garantir que os moradores tenham pelo menos condições de trafegar pelo local e acessar suas casas. A prefeitura deve providenciar essa melhora no local ainda essa semana. É o que a prefeitura nos passou. Ou seja, só para retomar, a empresa foi lá, fez essa obra, não concluiu, vai ser contratada uma nova, mas enquanto isso a prefeitura vai tentar ajustar ali para os moradores. Esse é um grande dilema para as prefeituras, eu acredito que nem só aqui em Cachoeira do Sul, né, Gabriel? Que é o fato de fazer a licitação, a empresa ganha ali essa concorrência pública, inicia a obra e aí, nesse caso, não concluiu, só que aí todo esse tempo entre rescindir o contrato, contratar uma outra empresa, aí a dona Jurema e os seus vizinhos ali ficam com esse dilema, né? Nem acessar com o carro. É isso aí. Jurema, muito obrigado pela participação, viu, por relatar esse assunto. Depois nos conte aí se a prefeitura conseguiu minimamente dar uma organizadinha para pelo menos o povo conseguir entrar em casa, viu? Vamos aí para a próxima questão. Vamos adiante. Mais participações dos nossos telespectadores aqui no Telejornal NT Sul. O Emerson Pereira está trazendo aqui um assunto que certamente é dúvida de muitos outros telespectadores aqui da TV Novo Tempo e de quem mora em Cachoeira do Sul. Paradas de ônibus do HCB e do bairro Noêmia estão uma vergonha. Quando vão arrumar? E destacando aqui no caso do HCB, foi o próprio ônibus, né? Numa ocasião ali, o ônibus terminou colidindo, batendo na parada. Então se montou uma espécie de uma tenda e está assim até hoje, né, Gabriel? E aí? Tá assim até hoje, Daniel, e realmente foi uma manobra do ônibus que acabou ocasionando tudo isso. Vamos à resposta para essa questão, que é uma dúvida de muita gente que nos assiste. A Secretaria de Obras, Daniel, ela ainda aguarda a publicação de um decreto que vai permitir a adoção dessa parada, também da parada do bairro Noêmia e de outras paradas aqui de Cachoeira do Sul. Né? Hoje já existe uma intenção, falando agora da parada do HCB, já existe uma intenção da Unimed e do HCB e também do deputado Cláudio Tatti para adotar essa parada, ou seja, existem duas frentes aí já interessadas em adotar a parada do HCB. E junto com essa, tem mais cerca de 10 paradas que já tem empresas interessadas ao longo da cidade. Então, falta acontecer esse decreto, que deve ser publicado aí ainda essa semana, né, mais tardar essa semana, aí sim permitindo essa parceria público-privada, onde as empresas usam a publicidade nas paradas de ônibus e, em troca, oferecem uma condição mínima, né, para essa parada de ônibus ficar operando e funcionando. Mas, com relação à parada do HCB, duas frentes interessadas, Unimed e HCB e deputado Cláudio Tatti. Ok. Inclusive, Gabriel, me permita aqui um comentário sobre isso, que é o seguinte, né? O inverno já está pertinho. Tá aí, Daqui a pouco chega essa época mais chuvosa. Para o pessoal que utiliza o transporte coletivo urbano, precisa das paradas em ordem para não ficar ali tomando chuva na cabeça, né, nesse período que já é mais complicado no Rio Grande do Sul. Então é importante que a prefeitura acelere esse processo, porque como você falou, né, esses processos eles não acontecem do dia para a noite. Então até ter aí a publicação, até as empresas manifestarem o interesse, providenciarem as paradas, vai um tempinho, então é importante que isso aconteça logo. Temos mais perguntas, Gabriel? Temos, vamos lá. Vamos adiante aqui, vamos ver a próxima questão que chega. Jones Martins, Praça José Bonifácio, sem grades nas calçadas, um risco para pedestres. E aí? Pois é, essa questão aconteceu na semana passada, ali nós tivemos um feriado na semana passada, aconteceu ali mais no final da semana, e na próxima tela nós já temos até o resultado do que aconteceu depois. Assim que nós contatamos com a prefeitura já foi lá, já fez o serviço de reparo, ou seja, os bueiros já estão aí estancados, né? Já estão podendo circular os pedestres com mais segurança e mais tranquilidade. Esse serviço foi feito entre quinta e sexta da semana passada, Daniel. Já está tudo certo na Praça José Bonifácio. Perfeito, assunto então resolvido. Mais uma vez, obrigado ao nosso querido Jones Martins participando aqui e a gente traz o esclarecimento. Vamos adiante, tem mais participações, mais questionamentos dos telespectadores e já vamos trazer aqui a apuração do Gabriel. A Eva está participando. Dificuldade para fazer ligações do telefone fixo. Operadora Vivo com problemas? Ela questiona.
Dona Eva, não só o telefone fixo, viu? O celular também. Inclusive aqui na TV Cachoeira Novo Tempo, na semana passada, nós recebemos diversos relatos com relação a sinal da operadora Vivo. Para isso, nós fizemos contato com o EDECOM, né, que tem aquela linha direta, né, o Escritório de Defesa do Consumidor, que tem aquela linha direta com a operadora, que nos passou a seguinte informação. No final de março, portanto agora, algumas semanas atrás, a Vivo, a operadora Vivo, está fazendo uma manutenção preventiva em toda a rede aqui da região de Cachoeira do Sul. Com isso, a manutenção envolve antena, envolve rede e é uma operação que demanda um certo tempo, né? E também acabou afetando o sinal do telefone da Vivo, porque trocaram e substituíram alguns componentes da rede, Daniel. Então, já está normalizando, mas é uma normalização gradativa, né? No final de semana ainda nós tivemos relatos de falta de sinal na região da Volta da Charqueada, aqui em Cachoeira do Sul. Mas, de acordo com informações nos repassadas, isso é normal e, de acordo com essa manutenção, a essa volta, né, até a normalização ainda é gradativa, mas vai acontecer. Vamos ter esperança de que logo os telefones estejam mais normalizados. É isso. Gabriel, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Muito obrigado a você de casa que interagiu e mandou o seu questionamento. Continue participando. A gente vai trazendo esses questionamentos aqui nos momentos de interatividade e, claro, nas segundas-feiras, sempre um repórter aqui no estúdio. Gabriel, obrigado pelas informações. Ótimo dia, bom começo de semana. Obrigado, boa semana para todos nós. É isso. Olha, aliar tecnologia e velhas práticas pode ser um diferencial para produzir soja no Brasil. O solo gaúcho é o terreno perfeito para novas ideias e soluções para driblar os anos repetidos de estiagem. Aqui em Cachoeira do Sul, um produtor ousou em produzir soja irrigada através de condutores de água na própria terra. A família garante ter escapado dos prejuízos por conta do ciclo inovador. O levantamento da Embrapa Soja indica que a cultura foi a que mais cresceu no Brasil nas últimas 5 décadas. Tanto que de 1973 até 2023, a produção aumentou mais de 1000%, sendo que a área em pouco mais de 400%. Esse dado mostra a larga produtividade que esse grão pode ter. Já o 6º levantamento da safra de grãos 2022-2023, divulgado em março pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, indica que a produção de soja deve chegar a 151 milhões de toneladas, com o aumento das áreas. E mesmo com todas as intempéries do tempo, algumas lavouras estão conseguindo rendimentos satisfatórios diante do cenário que se apresentou nesse ciclo. Aqui na propriedade do cachoeirense, o produtor Ademar Koschenborg, a colheita da soja começou hoje. E a gente retorna essa lavoura, onde apresentamos um sistema inovador na produção do grão da soja. Uma lavoura completamente irrigada e nesse dia os primeiros resultados já começam a aparecer com o funcionamento do maquinário. Em novembro nós estivemos aqui e a lavoura estava na fase de germinação ainda. Todo o terreno foi preparado e semeado sobre esse sistema de sulco camalhão. O grão é plantado nesse trecho mais alto e a irrigação corre por esses canais. A suavização desse solo leva um tempo e necessita de um alto investimento. Bom, a chuva foi escassa nesses meses, o que prejudicou no rendimento final e em momentos decisivos do ciclo, como destaca o filho do produtor Ademar, Alain Koschenborg. A gente conseguiu atingir todas essas metas, conseguimos implantar a soja na primeira quinzena de novembro, a soja teve uma boa emergência, a gente reduziu a área de arroz para ter água disponível para irrigar a soja, porém a seca esse ano foi tão grande e tão significativa que mesmo com a redução da área de arroz a gente não teve água disponível e no momento de maior necessidade, no início de reprodutivo da soja, para poder irrigar ela. A gente até tentou manejar, tirar um pouco do arroz, mas os níveis dos rios estavam tão baixos, as bombas não tinham vazão e além disso ainda deveriam fazer paradas nas bombas para o rio retomar o nível dele, para as bombas poder puxar. Que a água que a gente teve para irrigar não foi o suficiente para suprir a necessidade da soja. Teve partes que a gente não conseguiu nem chegar com a água, partes que recebeu 1 banho, 2 banhos e 3 banhos. E a resposta é linear
a disponibilidade de água. Quanto mais água, mais potencial. Mesmo estando no primeiro dia da colheita dessa área, o número de sacos por hectare deve chegar a 50, 14 a mais que a estimativa média do Rio Grande do Sul, que é de 36 sacos. A gente foi conhecer e acompanhou lavouras com esse sistema, e nessa safra eu também acompanhei lavouras que tiveram água disponível e que não é o primeiro ano, que nem nós ainda estamos no primeiro ano, estamos aprendendo, evoluindo, dominando a técnica, mas produtores que já praticam isso há 2, 3, 4 anos, alguns produtores, e que têm vazão de água disponível e as propriedades já estão preparadas, têm resultados surpreendentes, sojas com potencial de 100 sacos, 6 mil quilos por hectare. Inclusive, muitos desses produtores vão estar junto no campeonato ali do SESM, nas maiores produtividades do Brasil. Não podemos deixar fora desse contexto a estiagem, que por mais um ano prejudica as produções no estado. E isso é visível com o desenvolvimento dos pés e a quantidade de vagens em cada um. Pontos destacados pelo vice-presidente da AproSoja, Ireneu Hort. E a chuva tem sido muito esparsa. Às vezes no mesmo município, na mesma propriedade, até em algumas pontas dá uma pancada de chuva, outras não. Então nós temos muito altos e baixos, mas bem mais baixos do que altos, né? Algumas lavouras com situação quase normal, em algumas micro-regiões, mas o geral todo ele com problema e alguns com sérios problemas, especialmente mais na região da fronteira e também na região das Missões. Em grandes regiões a situação da lavoura da soja especialmente está gravemente afetada, sendo que no meio existem alguns bolsões que pegou algumas mangas de chuva, alguma nuvem esparsa, e a situação está um pouco melhor, mas também com prejuízo. A saída para a lavoura do produtor Alain e de outros agricultores é encarar as adversidades e buscar os rendimentos necessários para manter a produção da cultura em alta no Brasil e colocar em prática aquela famosa frase: o agro não para. Isso aí. Gente, a obra de pavimentação da Rua Davi Barcelos avançou hoje para um novo trecho. A passagem de veículos está proibida por lá. Quem conta e nos atualiza sobre o que está acontecendo é a repórter Lena Caetano. Daniel, desde o dia 3 de abril, a empreiteira Asfalto Sul deu o pontapé inicial para as obras de pavimentação da Rua Davi Barcelos, interditando o trecho inicial entre a Rua Otto Mernack e a Rua Juvencio Soares. Trecho onde estamos e que neste momento, no meio da manhã desta segunda-feira, é liberado para o trânsito de veículos. Isso porque, durante esse período, foram feitas obras de adaptação ao trecho para que possa receber a pavimentação asfáltica. O Hermes pode mostrar para a gente aqui tampas, esses tampões aqui, onde funcionam as redes de água e de esgoto, tiveram que ser elevados em torno de 5 centímetros do solo para que a pavimentação asfáltica possa ser colocada e tudo fique no mesmo nível. A partir desta segunda-feira, um segundo trecho passa a sofrer interdição. É o trecho a partir da sinaleira aqui da Rua Davi Barcelos, Rua Juvencio Soares e então Rua Duque de Caxias, lá na esquina do supermercado. Esse trecho vai sofrer interdição a partir do meio da manhã desta segunda-feira para que esse mesmo trabalho de elevação desses tampões de rede de água e de esgoto possam ser realizados. E assim sucessivamente até cobertura de todo o trecho que vai receber a pavimentação da Davi Barcelos, isso chegando até a Rua Bento Gonçalves, naquele trecho onde não tem pavimentação, que também vai ser contemplado com esta obra. Então, várias frentes de trabalho, ou melhor, várias interdições a partir de agora vão ocorrer nesses trechos e é claro que a gente segue acompanhando para que essa obra tenha andamento. Destacamos que aos moradores que residem nesses trechos aqui, no momento em que a interdição acontece, os containers de lixo são deslocados pela Secretaria do Meio Ambiente para as ruas paralelas, para as ruas transversais, para que o atendimento, a coleta, continue sendo efetivada com normalidade. As informações são essas, Daniel. A gente continua acompanhando para atualizar o nosso telespectador sobre novas interdições.
Relembrando então, a partir desta segunda-feira, o trecho a partir da sinaleira da Rua Davi Barcelos até a esquina do supermercado lá na Duque de Caxias, interditada para receber obras iniciais de preparo para a pavimentação da Rua Davi Barcelos e assim sucessivamente outros trechos também seguirão sendo interditados e a gente continua atualizando o nosso telespectador. Eu volto contigo no estúdio. Tá bem, muito obrigado, Lena, pelas informações importantes, né, sobre o trânsito aqui em Cachoeira do Sul e todo mundo ansioso certamente por ver esse asfalto na Rua Davi Barcelos, rua importante aqui do município. E olha, mudando de assunto agora para falar sobre lesões. Amigo, amiga, isso acontece, né? Quem sabe você vai fazer aquela corridinha, daqui a pouco sentiu ali a lesão, né? Ou foi jogar um futebolzinho no fim de semana com os amigos. Sabe quem é que está com esse probleminha? O nosso novo comentarista, o fisioterapeuta William Rosa. Ele aproveita para falar sobre isso. Com vocês, o segundo episódio do quadro Dor Aqui, Dor Ali. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um quadro Dor Aqui, Dor Ali. E esse, como é o nosso quadro da família popular brasileira, então são casos da vida real. Nada mais justo do que esse, que vos fala ser o sujeito hoje, né? Nesse último final de semana, então, eu estava lá batendo uma bolinha e acabei tendo uma lesão. Como posso mostrar aqui para vocês o que eu aprontei, ó, vou ficar com essa bota aqui nos próximos dias. Pensando nisso, nada mais justo do que eu trazer aqui para vocês algumas dicas e até um protocolo bem legal sobre o que fazer nesse tipo de ocasião. O nosso protocolo, então, é um protocolo que ele é de 2020, e ele é um protocolo que envolve bastante paz e amor. Do inglês, então, ela é a sigla Peace and Love. Então, a gente vai colocando as letrinhas aqui e eu vou explicando uma por uma sobre como deve ser feito esse manejo em casos de trauma como o meu aqui. Esse nosso protocolo, então, o P de Peace, ele quer dizer proteção. Então, é muito importante que em casos como o meu, ou de um joelho, um cotovelo, um punho, enfim, a gente proteja essa área para evitar que tenha traumas maiores, tá? O E significa, então, elevação. Nesse caso, é muito importante que sempre que for fazer um repouso, ou até mesmo o pessoal que tiver a oportunidade ao longo do trabalho, que possa elevar essa área, colocar ela acima do nível da cintura enquanto estiver sentado, é muito importante. Por quê? Porque essa elevação vai fazer com que a gravidade ajude esses fluidos, esse edema, a retornar para a grande circulação. Isso vai ajudar, no caso, no edema, vai fazer com que o inchaço vá embora um pouco mais cedo. O A vem do inglês da expressão avoid. O avoid é uma expressão em inglês que significa, basicamente, evitar. Evitar, na medida do possível, o uso de anti-inflamatórios e até mesmo do gelo. Porque o gelo e o anti-inflamatório, eles podem estar ajudando a mascarar essa recuperação muscular, essa recuperação tecidual. Então, sempre que necessário, a gente pode utilizar, tudo bem, muitas vezes é a orientação do médico, mas seria interessante que a gente evitasse. O C é muito interessante, o C é de compressão. Então, quem tiver uma faixinha em casa, alguma coisinha assim, que possa dar uma comprimida naquela área, vai ser interessante porque já vai estar ajudando toda essa parte do edema, até mesmo do hematoma, a voltar para a circulação. Vai estar ajudando a acelerar esse processo para que ele melhore um pouquinho mais rápido. E o E é de educação. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês. A gente tem que entender que a gente tem um processo inflamatório vigente ali e que o nosso corpo está trabalhando para resolver ele. O L também vem do inglês, vem de load, L-O-A-D, que vem de carga. Então assim, ó, exercícios com uma carga, em casos como o meu, como do seu João, da Dona Maria, que tiveram um trauma que não envolveu fratura, lembrando que procure seu médico, como já foi enfatizado. Se houve um trauma sem fratura, esses exercícios, então, que tiverem uma carga ok, que não aumentem a sua dor, são indispensáveis na nossa recuperação. Por quê? Porque aquela nossa articulação, aquele nosso músculo que sofreu a pancada lá, precisam começar a ter uma contração muscular,
começar a ter um movimento para que essa, articulação, músculo, receba um maior aporte sanguíneo. Por vias desse maior aporte sanguíneo vai acontecer dos fatores inflamatórios no local circularem com mais facilidade e isso vai otimizar, vai acelerar o nosso processo de cura. O O é simplesmente a palavra otimismo. Muita gente não sabia, mas inúmeros estudos já estão apontando que pacientes otimistas, eles apresentam uma melhora muito mais rápida em relação a pacientes que não acreditam que estão melhorando. O V, então, gente, é de vascularização. A vascularização é muito importante. A gente tem que optar por exercícios e atividades que aumentem a circulação no local do nosso trauma. E, por último, mas não menos importante, o exercício. Na medida do possível, a gente vai colocando esse membro afetado para funcionar, vamos tentando restaurar a mobilidade, tudo isso dentro do que a gente considera uma dor confortável. Muitas vezes a dor também faz parte um pouquinho do processo, mas a gente vai lidando com ela e na medida do possível a gente vai jogando lado a lado com ela para que ela vá nos dando mais ou menos até onde a gente pode ir nesse nosso exercício, tá bom? Eu me despeço de vocês, né? Vou deixar aqui minhas redes sociais, que eu ainda não divulguei, mas o meu Instagram profissional, no qual eu quero que vocês entrem em contato comigo, é o @williamrosa.ft. E lá a gente vai estar interagindo e nos vemos nas próximas semanas aí com mais coisa legal. Valeu! E claro, você de casa pode mandar também a sua pergunta sobre aquelas dores crônicas, dores do movimento, de movimentos repetitivos, no nosso WhatsApp 51997697129 e a gente passa a pergunta para o William para que ele responda ao seu questionamento por aqui. Mesmo número para você interagir ao vivo com a gente aqui no Telejornal NT Sul e por isso nós já vamos para a telinha para ver os recados que estão chegando neste comecinho de semana. O Elemar Rigon, de Cachoeira do Sul, é muito descaso com o usuário do transporte coletivo urbano esperar o ônibus ao relento, levando sol e chuva na cabeça. Concordo, Elemar. A gente precisa aí de mais segurança para o usuário nesse sentido, né? Obrigado aí pela participação. Quem mais? A Chayane também está participando. Chayane participando. Nossa Páscoa foi fazendo travessia pelas praias do Cassino e Chuí. Turma de amigos e família. Estava muito bom. 1.218 quilômetros percorridos, 17 carros, 51 pessoas. Muito bom, Chayane. Obrigado pela participação. Um abraço para essa turma toda e obrigado por compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. Daqui a pouquinho, mais recados dos telespectadores por aqui. Agora é hora de um intervalo rápido. Na volta tem a previsão do tempo. E ainda, a campanha de vacinação contra a gripe começou hoje. Rio Grande do Sul pretende vacinar mais de 5 milhões de gaúchos. Lena Caetano está num posto de saúde de Cachoeira do Sul para explicar sobre o atendimento. Prefeito de Cachoeira do Sul promete exonerar coordenador de trânsito. Luiz Carlos Romani discutiu com um motorista de aplicativo no centro da cidade. Brigada Militar apreende motos e carros que disputavam racha em Cachoeira. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo, agora 12h33. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. E olha, começou hoje em todo o Brasil a 25ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. A Lena Caetano está chegando de volta das férias e de volta também aqui no Telejornal NT Sul e participa ao vivo com a gente, trazendo os detalhes da campanha que aqui em Cachoeira do Sul tem como meta um público-alvo de 41.667 pessoas. Oi, Lena, boa tarde, bem-vinda. Oi, Daniel, boa tarde para ti. Olá, amigos, muito boa tarde. Prazer estar de volta. Estamos aqui em frente à unidade de saúde aqui do antigo Centro Social Urbano para falar sobre vacinação. Começou hoje aqui em Cachoeira do Sul também, assim como em todo o Brasil, mais uma campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza. E as pessoas estão sendo convocadas a participar, a se imunizar. Isso porque, felizmente, né, esse ano a vacinação se antecipou um pouquinho mais, a campanha esteve um pouquinho mais antecipada antes do inverno.
inverno, antes que comece realmente os surtos de gripe, para que quando chegar o forte do inverno, o pessoal já esteja aí com a vacina no braço e prontinhos para encarar o inverno com tranquilidade, sem problemas. Nós estivemos pela manhã, Daniel, lá na US1, lá no prédio do INSS, acompanhando a movimentação por lá, desde 7h15 da manhã, começou a vacinação por lá e a gente conversou com algumas pessoas que estavam lá, movimentação muito boa e a gente saudou, né, a manifestação de várias pessoas que se vacinaram porque estavam lá motivados e empolgados para receber a vacinação. Vamos conferir algumas manifestações. E cedinho para fazer a vacina. Corre sempre quando tem? Sempre eu faço, todos os anos. Você acha que é importante? Eu acho que é importante sim fazer. Nunca me gripei, né? É? Nunca me gripei. Melhor prevenir do que remediar. É? Muito melhor. Ainda bem que tem isso. Não aproveitar é um absurdo. O senhor procura sempre vacinação? Sempre faço todas eu faço. E aconselho todo mundo a fazer. É importante para a saúde, porque a gente tem que se prevenir das doenças. E a segurança é a vacina. Nós temos que trabalhar com a vacina. Eles dão a vacina, é importante nós virmos para fazer. Vem sempre fazer vacina, seu João? Sempre, graças a Deus. O senhor acha que é importante? É importante. Aí é bom. É? Tem de fazer. O senhor não se gripa com a vacina? Graças a Deus que não. Eu ouvi ontem que era para iniciar hoje dos 60 em diante, e como eu tenho 78, eu já vim na primeira vez. A senhora sempre procura vacina? Sim, sempre me vacinei. Eu não quero me gripar, porque eu já tenho idade de ficar gripada, tá tomando remédio, se for grave, né? Então é preferível atacar o problema antes de acontecer. Prevenir. Prevenir do que remediar. É isso aí, prevenir melhor que remediar, né? E muita gente sofre bastante com a questão de gripe, de doenças respiratórias, principalmente quando se aproxima o inverno. Então, o detalhe é se prevenir. Já que tem a vacina, por que não fazer a vacina? Corre e faz a vacina. A gente conversou pela manhã também com a Patrícia Sperbi, que é uma das enfermeiras que atuam lá na US1, e ela estava muito satisfeita e feliz porque desde 7h15 da manhã até 9h30 da manhã, em torno de 60 pessoas já tinham feito a sua vacina. E ela conversou com a gente. Contentes com esse número, com esse quantitativo, né? 60 pessoas em 2 horas, um número ótimo. Né? E a gente aguarda que todos venham para se vacinar até o final do dia. A gente percebe uma conscientização por parte dos idosos, das pessoas que vêm aqui, da necessidade de fazer a vacina, né? Hoje a gente vê essa necessidade, né? Eles vieram em busca da vacina, estão vindo, né? E é importante, né? E a gente faz uma chamada, assim, que venha, é importante a vacinação, né? Para que a gente controle tanto a Covid como a influenza, né? Isso é bastante importante para a saúde pública. Disponíveis, então, a vacina da influenza, que começa hoje, e a da Covid também, que já está em andamento. Sim, temos no horário das 7h15 às 15 para o meio-dia e das 13 às 15h30 as 2 vacinas disponíveis, né? A influenza que começa hoje e dando andamento à Covid, a bivalente e as outras também. Bom, não precisa de agendamento para fazer? Não precisa de agendamento. A gente tem vacina disponível para todo mundo. É isso aí. Bom, a Helena conversou mais cedo aí com o pessoal no posto de saúde, né? Quem estava se vacinando, com a enfermeira. E agora a pergunta que certamente quem está em casa nos assistindo deve estar se perguntando, Lena, onde que tem a vacina, quais os postos de saúde que podem ser procurados, né, para que a vacina seja aplicada e também quais são os grupos prioritários. Daniel, a informação é a seguinte, a Secretaria Municipal da Saúde distribuiu em todas as unidades de saúde, disponibilizou, melhor dizendo, em todas as unidades de saúde a vacina, né, para que as pessoas tenham acesso fácil, mais próximo das suas casas. E aí, então, entre 7h15 da manhã e 11h45 são os horários de vacinação, na parte da tarde, entre 1 da tarde e 3h30 da tarde. Eu vou chamar uma cartelinha, entra no vídeo aí, para mencionar para vocês os locais de vacinação. Na IAP Central, no prédio do INSS, tem vacina. Aqui
aqui no Centro Social Urbano, de onde a gente está falando, também tem. ESF Para Morar, ESF Carvalho, Noêmia, Barcelos, também ESF Tupinambá e Ponte Verde. Única exceção é na EAP Bairro Marina, onde está acontecendo, tem problemas na rede elétrica, problema que já está sendo, né, tratado pela Secretaria, mas que não está disponibilizando, então, questão de vacinação lá na unidade do bairro Marina. As demais, todas têm disponibilização de vacina. Outra cartela entra na tela aí com os grupos prioritários para a qual a vacinação está sendo destinada neste momento. Pessoas de 60 anos de idade ou mais, crianças entre 6 meses até 6 anos incompletos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas a partir dos 6 meses de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas ou com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas. Importante destacar que esses grupos de pessoas representam, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 95% do público-alvo desejado para cobertura vacinal. Então, grande parte, a grande maioria das pessoas que devem receber a vacinação estão nesses grupos prioritários. Então, a partir de então, até o dia 31, a partir de hoje até o dia 31 de maio, vacinação. Está comigo aqui a Patrícia Tomás. A Patrícia, ela é coordenadora de enfermagem da Secretaria Municipal da Saúde, né, Patrícia? E está coordenando essas atividades também, supervisionando os serviços de vacinação. Patrícia, esse ano, como eu já disse agora há pouco, começou mais cedo, antes do inverno. Muito bom, né? É ótimo porque a sazonalidade da doença, que é no inverno, até lá nós já temos a imunização da grande parte dos imunocomprometidos, que é esse grupo prioritário. E diferente dos outros anos, o Ministério da Saúde elencou todo esse grupo prioritário para receber a vacinação junto. Por quê? Porque a imunidade coletiva é muito importante para esses grupos que são mais vulneráveis. Nos outros anos, não sei se os ouvintes lembram que eram grupos separados, primeiro crianças, primeiro idosos. E dessa maneira, coletivamente, a gente tem mais sucesso, né, de imunidade coletiva quando são aplicadas no mesmo momento essas doses. Patrícia comentava comigo que o importante esse ano é vacinar. Quer dizer, são bem abrangentes os grupos, né? Não tem tanta restrição. Os grupos profissionais de saúde, por exemplo, abrange quem? Os profissionais de saúde, todos que trabalham com a assistência à saúde, independente de serem hospitais, laboratórios, como doula, massoterapeutas, pessoal do auxílio ali também, todos devem ser vacinados. Pode só se comprovar com a carteira de trabalho ou algum certificado que eles vão receber a vacina. Patrícia, chamamento ao nosso telespectador, a quem nos acompanha, para essa vacinação, importante imunização, né? Prevenção à saúde e cuidado pessoal, né? É super importante que a gente se vacine, proteja o organismo e proteja todos os que estão convivendo conosco, porque a imunidade é coletiva. Nós estamos com os postos abertos, então esperando a população de todo esse grupo prioritário. O dia D ainda está sendo organizado pelo Ministério da Saúde. Nós vamos voltar e divulgar que o dia D é um dia onde vai ter a vacina durante um fim de semana, para que as pessoas possam, quem não tem como se vacinar no horário comercial, buscar. E, enfim, a gente aguarda que a população possa comparecer às salas de vacina. Vacina tem bastante para todos. Não precisa agendar nem nada? Não precisa agendamento. As salas estão bem abastecidas. Tá bom. Patrícia, obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. Boa tarde. Tá aí então, pessoal. Você que nos acompanha, Daniel Nunes, vamos se vacinar, né? A vacina da gripe está disponível. As demais vacinas também, vacina da Covid também, a bivalente também está disponível nas unidades de saúde. Então, procure, se vacine, se imunize, se proteja, se ame. Eu acho que esse é o fundamental de tudo, né, Daniel? Com certeza, Lena. Muito obrigado pela participação com a gente aqui. A Lena falando ao vivo, diretamente da Unidade de Saúde do antigo Centro Social Urbano. Ninguém merece, né? Chega ali o inverno, daí começa aqueles sintomas da gripe, nariz escorrendo, nariz entupido, dificuldade para respirar. É uma complicação, né? Então, show gripe! Vamos buscar aí a imunização, se você já está nos grupos prioritários, nesses grupos
para os quais a vacinação está aberta, busque a sua vacina para vencer aí estas gripes que são mais comuns no inverno aqui do Rio Grande do Sul. Vamos falar agora sobre o tempo. Vamos dar uma olhadinha na nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que começou muito bonito aqui em Cachoeira hoje, começou bem alaranjado, solzão brilhando desde cedo. E agora está assim, né? Céu bem aberto, azulzinho, algumas poucas nuvens, inclusive esquentando um pouquinho mais. Está parecido, inclusive, com ontem, né? Com o feriado da Páscoa. Vamos falar mais sobre a previsão. O tempo colaborou para quem foi passear e escolheu ficar ao ar livre no feriadão. Fez até calor. A semana também começou quente aqui em Cachoeira do Sul, mas tem mudança no tempo, até chuva prevista. Os detalhes agora na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, algumas nuvens e o dia deve ter predomínio de tempo firme, sem chuva. Mínima 18 graus, máxima 30. Terça-feira deve ter sol e a característica principal deve ser o calor. A terça tende a ser o dia mais quente da semana. Temperatura mínima 19 graus e máxima 32. Quarta-feira o dia deve começar com sol e ao longo do período uma formação significativa de nuvens deve ocorrer, proporcionando chuva mais ao fim do dia. Temperatura mínima 21 graus, máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O clima segue ensolarado neste começo de semana, assim como foi ontem na Páscoa. A previsão é de que esta condição se mantenha até o meio da semana, com tempo seco e temperaturas em elevação, principalmente à tarde, em todas as regiões. O motivo é a entrada de ar seco, então o amanhecer fica friozinho, assim como o período da noite. Mas as tardes tendem a ser mais quentes. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 30 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 31. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Na região central, em Santa Maria, 30. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 28 graus. 28 também em Pelotas e Rio Grande, na região sul. E a gente volta a ver os recados do nosso telespectador, da nossa telespectadora, e você de casa é sempre muito bem-vindo aqui no Telejornal NT Sul da TV Novo Tempo. Nosso WhatsApp para você mandar a sua foto, seu vídeo, seu áudio é o 51997697129. Tem o Face e o nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho eu dou uma passadinha por lá para trazer recados também das nossas lives. Me acompanhe aqui para a telinha para as mensagens do nosso WhatsApp. A gente já vai trazer aqui as mensagens dos telespectadores. A Ana Cláudia, de Cachoeira do Sul, dizendo que faltam medicamentos na farmácia do SUS. E quem precisa, fica como? Questiona aqui a Ana Cláudia. Obrigado, Ana, pela participação. Assunto que é quase histórico, né, aqui em Cachoeira do Sul. A gente tem o Telejornal NT Sul no ar aqui há mais ou menos 8 anos. É recorrente. Há pelo menos 8 anos que o Telejornal está no ar e que a gente conta sobre falta de medicações nessas farmácias públicas que deveriam ter esse direito da população resguardada, né? Muito obrigado, minha amiga, pela participação. A gente vai verificar certamente este assunto. Andréia Souza, minha pequena, feliz com os bombons que ganhou do vovô Araci Rodrigues. Tá aí a foto que a Andréia manda pra gente. Muito bom. Obrigado, Andréia, pela participação com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Certamente um momento aí de muita felicidade, né? Daqui a pouquinho mais recados por aqui. Gente, em uma ofensiva contra os rachas registrados aqui em Cachoeira do Sul, a Brigada Militar recolheu 6 motos e 2 carros durante a operação no final de semana. A ação do 35º Batalhão da Polícia Militar reuniu militares do Serviço de Inteligência e Policiamento Ostensivo para identificar veículos e infratores. 2 adolescentes foram detidos disputando racha na Avenida Brasil. O prefeito José Otávio Germano decidiu exonerar o servidor Luiz Carlos Romani. O ex-coordenador de trânsito de Cachoeira do Sul discutiu com o motorista de aplicativo. O fato ganhou repercussão nas redes sociais e teve manifestação da população na casa do prefeito, pedindo pela exoneração. Zé e Romani devem conversar sobre esse episódio. As imagens da quinta-feira circularam rapidamente nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Na gravação, o coordenador de trânsito de Cachoeira do Sul, Luiz Carlos Romani, tem uma forte discussão com o motorista de aplicativo.
O motivo seria o local escolhido pelo condutor para embarcar as compras realizadas no supermercado. O servidor tirou fotos do carro, tomou o celular e fez ameaças. Ele também discutiu com terceiros que estavam acompanhando a cena. Mais tarde, um grupo de motoristas se reuniu em frente à casa do prefeito para solicitar a exoneração do coordenador de trânsito do município. O pedido foi aceito. Na Sexta-feira Santa, a prefeitura divulgou uma nota em que Zé decide pela exoneração de Luiz Carlos Romani. Abre aspas. É inadmissível que a nossa cidade seja palco de uma vergonha dessas. Em nome da comunidade cachoeirense, peço desculpas ao profissional que foi vítima desse lamentável e triste fato. O encontro entre os dois deve acontecer nessa semana. Hoje, o prefeito viajou para Porto Alegre para retirar os pontos da cirurgia no joelho, conforme informado pela assessoria da prefeitura. Romani só vai se manifestar após esse diálogo com Zé. A nossa reportagem também entrou em contato com o motorista envolvido no episódio. Assim, foi um constrangimento, um passamento dele, né, tio? Tava trabalhando honestamente ali. Em nenhum momento eu fui mal educado com ele. Sim. Eu acho que ele se precipitou, achou que não ia dar nada isso aí, né? Só que ele é passado, né? Chegou pedindo o documento do carro lá e estressando. Eu nem um momento xinguei ele, né? Sim, sim. Pretende ir mais adiante com essa história ou não? Ah, sim, com certeza. Senão vai ficar assim, né? Sim, sim. Vou procurar meus direitos, né? Embora a abordagem tenha sido incorreta, isso é muito claro ali no vídeo, por outro lado também, né, os motoristas de aplicativo precisam trabalhar dentro de uma mínima regra, né? Se todo mundo para também em qualquer lugar, é um problema que afeta a cidade como um todo e o trânsito que já é muito ruim aqui no município de Cachoeira do Sul. Mas calma, muita paciência para todos aí, para que todos possam realizar as suas atividades sem animosidades como estas que a gente viu aí no vídeo, né? E olha, começou hoje e vai até quarta-feira a paralisação nos atendimentos dos médicos credenciados ao IP Saúde. Apenas os atendimentos de urgência e emergência são mantidos nesse período nos pronto-atendimentos. A paralisação nas consultas, exames e procedimentos eletivos é uma forma de reivindicar a atualização das tabelas de honorários médicos praticada pelo Instituto e defasada há 12 anos. Os médicos credenciados ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, o IP, suspenderam na manhã desta segunda-feira os atendimentos aos conveniados e seguem em paralisação até quarta-feira. Consultas, exames e procedimentos que não sejam de urgência ou emergência estão suspensos como forma de pressão ao comando do Instituto pela recomposição da tabela de honorários médicos, que não é reajustada, segundo o sindicato, há pelo menos 12 anos. Representante do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers, em Cachoeira do Sul, o cirurgião Álvaro Noronha informou por telefone que na cidade pelo menos 80% dos médicos são credenciados ao Instituto e a adesão à paralisação supera 50% do corpo médico. O Estado se comprometeu a encaminhar uma proposta até o final de março sobre a recomposição da tabela e não cumpriu. Uma nova reunião com a Casa Civil está agendada para esta quarta, quando deve ser apresentada uma proposta sobre a reestruturação da autarquia. Para ilustrar a defasagem dos valores pagos sobre os procedimentos prestados aos médicos, o cirurgião citou uma cirurgia de hérnia inguinal, que pela tabela do IP, já tirados os descontos, é pago o valor inferior a R$ 200. Já na tabela de valores padrão dos honorários pagos aos médicos, gira na casa de R$ 800. E olha, a recomendação que nós estamos recebendo, tanto do IP Saúde, de médicos, das autoridades, é que o paciente, quem é usuário, né, credenciado do IP, ao procurar um consultório médico, ao precisar de uma consulta que não é de urgência e emergência, ligue previamente para esse consultório e verifique se o médico está atendendo pelo IP.
Esta segunda-feira está sendo muito difícil nos consultórios médicos em todo o Rio Grande do Sul, porque nem todos os médicos fizeram a paralisação, mas há um número muito grande de médicos, sim, que não estão fazendo os atendimentos pelo IP. Então, destacando aqui, essa paralisação está ocorrendo de hoje, né, segunda-feira, até quarta-feira, para pressionar o governo do estado a fazer a atualização desta tabela de honorários. Então, você, usuário, que tem o IP Saúde como seu plano de saúde, precisa de um atendimento que não seja de urgência e emergência, previamente, dá uma ligadinha lá no consultório, verifique se o médico está atendendo, né, para não perder a sua viagem, para não criar ali, quem sabe, um clima que não seria necessário se o contato tivesse sido feito previamente. Mas a gente torce, né, que essa situação se resolva logo. Há realmente uma defasagem grande em relação ao IP Saúde, com a qual o governo do estado precisa lidar neste momento para atender bem o funcionalismo público aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver mensagens, participações dos nossos telespectadores. Você de casa é sempre muito bem-vindo por aqui. A gente gosta demais de ter o seu ponto de vista, de ter a sua informação, a sua boa notícia, por que não, né? Mais uma semana que está começando, embora a gente tenha tantas dificuldades, tantas questões a serem resolvidas e que a gente traz para o ar aqui na telinha da TV Novo Tempo, a gente gosta também de trazer boas informações, boas reportagens e, por que não, a sua boa notícia. Então corre aí nas redes sociais e mande o seu recado. Eu prometi antes aqui no nosso segundo bloco de interatividade que traria participações das nossas lives. Então, hora de cumprir a promessa e vamos trazer aqui as mensagens que estão chegando por meio do Facebook e também do nosso canal do YouTube, facebook.com/TV Cachoeira, e o canal do YouTube é o TV Cachoeira.novotempo, aliás, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva por lá e muito obrigado pela companhia com a gente também aí nestas importantes redes. Vamos começar pelo YouTube aqui, ó. O Vilney Bica está participando, na verdade, pelo canal aqui do Vilney, a Marielle manda mensagem, mãe do aluno Riquelme, que estuda na Escola Nossa Senhora de Fátima, no Piquiri Mineração. Queria que vocês nos ajudassem, estamos novamente sem professores e diretores na escola. E aí ela diz aqui, teremos uma reunião, se vocês quiserem nos ajudar a aparecer na escola, sábado, dia 15, às 9 horas, ou seja, esse problema que a gente reportou anteriormente, que já teria aí uma solução, parece que não está tão resolvido assim, né? Voltou aqui o assunto. Muito obrigado, Marielle, pela participação, pelo relato. A gente vai verificar sim aí o que está acontecendo. Quem mais? Tem mais participações aqui, Adriana Fraga, Tereza Lopes, Suzana Hernandes, Sandra Everson e também o Edson de olho na telinha da TV. Muito obrigado a vocês pela companhia. Falando em telinha, vamos para a nossa tela com mensagens do nosso WhatsApp. Rogério Pasqualin, não concordo que seja efetivada a exoneração do Romani. Erros todos cometem. Ele precisa ficar no administrativo do setor e deixar a equipe na linha de frente, resolvendo os problemas de trânsito, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela participação. Quem mais? O Celso também está interagindo, vamos ouvir. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero fazer um elogio da estrada que vai de Cachoeira até o cemitério da Boa Vista. Ontem eu estive lá, a estrada está muito boa. Agora, falando nas ruas de Cachoeira que não tem paralelepípedo, é uma vergonha. E aí, então, nem se fala nas que tem calçamento, que também é só buraco. A gente tem que andar em zigue-zague nas ruas, arriscando provocar um acidente, porque tem que desviar dos rebaixos de paralelepípedo que tem. Onde a prefeitura, a Corsã, mexe, pode saber que fica um buraco ali. Daí fica aquele desnível grande, né, Celso? Obrigado pela participação. Então, às vezes nem adianta ter o calçamento. Claro, pelo menos não tem ali o barro, aquela poeira toda que é comum das estradas de chão. Mas esse desnível também é um problema. Obrigado ao Celso pela participação. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e amanhã a gente se encontra de novo ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, uma excelente semana. Fique com a Novo Tempo. Tchau!